Boa tarde, povo. Vocês estão bem? Crentes no Senhor Jesus? Só aguardar um minutinho aqui. Estamos só ligando o do Instagram também. Mas já iniciaremos o nosso culto. Tá bom? Para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. Sabendo que Ele tem cuidado da nossa igreja, né? Tem cuidado de cada um dos membros da Manancial. Pode deixar assim, já, né? E aí. Tá jóia. Vamos orar para a gente iniciar o nosso culto e agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito, pedir ao Senhor que Ele continue cuidando da gente e nos dando a alegria de louvar o nome de Jesus, tá bom? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por mais uma tarde que o Senhor nos dá para cultuar o Teu nome. Pedimos que o Senhor alcance a cada um dos membros da nossa igreja, que a boa e poderosa mão do Senhor continue a nos sustentar. Guarda, abre o nosso coração, nosso entendimento nessa tarde, é o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos começar hoje, igual quarta-feira, com o hino 409, tá bom? Sempre fazer
Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus. Graças ao bom Deus, nós podemos cantar sabendo que nós servimos a esse Jesus que cuida de nós. E que nesse domingo tão especial, que é o domingo do Dia das Mães, quero, em nome da liderança da igreja, agradecer a Deus, louvar ao Senhor por cada uma das mães da ICE Manancial. Que Deus nos abençoe e nos dê a oportunidade de ter essas mulheres de Deus nas nossas vidas, mulheres que são referência para nós, que são mulheres de oração, muitas delas que cuidam dos seus lares, que oram pelos seus filhos. E nós, como povo de Deus que ama o Senhor e também ama essas mães, hoje infelizmente não podemos ter o nosso café da manhã, que a gente tem costume de ter todos os domingos. E como a gente não podia ter café da manhã, eu convidei a Elaine, que é responsável pelo café da manhã, para estar com a gente aqui e louvar ao Senhor, em gratidão ao Senhor, com um poema para as mães, tá bom? Então nós teremos hoje um tempo para dedicar a essas mães que são tão especiais na vida de cada um dos membros da Manancial. Amém. Mamãe pequenininha, menor que uma flor, palavra divina, poema de amor. Mãe, és tu, mãe, retrato de mulher, mulher que Deus criou, mulher que Deus ligou, mulher que Deus responsabilizou. Olha para o céu e vê o Deus que te criou. És tu, mulher, criação do Senhor, nós chamamos, mamãe. Agradecemos-te, mãezinha, com todo amor e carinho, por teu amor, por teu calor, por tua proteção, por teu amor sem reservas, pelos conselhos e aconchegos, porque és abençoada, serva do Deus Altíssimo. Mãe, obrigada por nos ensinar o caminho da salvação. Obrigada pelo café e pelo pão. Obrigada por caminhares comigo. Obrigada pelo nosso cantinho. Obrigada até mesmo pelas repreensões. Eu te agradeço, minha mãe. Deus te abençoe sempre. Amém. Amém. Pensando ainda nesse tempo para as mulheres, eu quero ler alguns versículos do texto de Provérbios 31, a partir do versículo 26, diz assim, a grande verdade do 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia pela manhã ela não se dá com as preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua, atenta ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantando-se os seus filhos, o a chama de ditosa. Que bom a gente saber que a mulher de Deus, ela tem essa característica, Característica de servir ao Senhor, de ter a verdade com ela, de ter palavras de sabedoria. Na sua língua existem instruções de bondade. Ela anda e está atenta ao andamento da sua casa. E os seus filhos diz que ela é ditosa, que ela é bem-aventurada, que ela é feliz. Que Deus abençoe a cada uma das mães da nossa igreja,
Que o Senhor continue dando a vocês sabedoria e capacidade de instruir os seus filhos à luz do Evangelho de Cristo. Vamos continuar cantando ao Senhor, louvando ao Senhor através de cânticos e continuar o nosso culto de louvor e adoração. No finalzinho tem mais para as mães, tá bom?
venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, Tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus A morte venceu, sobre a morte venceu. Amém, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele venceu na cruz por nós, e o nome dEle tem poder para salvar as nossas vidas, para cuidar de cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor por isso. Amém. Vamos lá, meninos. Quero, com os irmãos, meditar no texto, na sequência do texto que estamos caminhando, do Salmo 119, né? Salmo de número 119. Estamos no nosso quarto estudo do Salmo 119. Nós vamos ler a partir do verso de número 17, tá bom? Salmo 119, nós vamos ler a partir do verso de número 17. Do 17 ao 24. É a leitura que iremos fazer. Tá bom? Salmo de número 119. Se você está com a sua Bíblia aí, com o seu celular, abra, por favor, nesse texto do Salmo 119. Tá bom? Quero ler com os irmãos a partir do verso de número 17, tá bom? Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondes de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Encrespaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim o opróbrio e o desespero, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselheiros. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco depois de cantarmos, que o Senhor tem poder para nos salvar. Queremos agora meditar na tua palavra e pedir que ela ache morada nos nossos corações, que o Senhor nos dê essa graça e essa possibilidade, é o que eu peço no nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nesse Dia das Mães que nós estamos aqui louvando, buscando o nome do Senhor,
eu quero caminhar à luz desse texto do Salmo 119, a partir do versículo de número 17, e caminhar com ele sobre a temática de hoje, o Senhor generoso em suas leis. Esse Deus que é extremamente generoso com a gente. É um Deus que tem cuidado das nossas vidas e tem derramado bênçãos sem medida sobre nós, pela generosidade que só existe no próprio Deus. Generosidade essa que nós tentamos imitar, mas não chegamos nem perto da generosidade do nosso Deus. Mas tentamos, na correria do dia, refletir um pouco desse coração generoso do nosso Senhor, e diante disso eu quero meditar com os irmãos no Salmo 119, a partir do versículo de número 17. O verso 17, meus irmãos, começa dizendo o seguinte: "Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." Ele inicia, meus irmãos, falando para nós a forma cuidadosa que esse Deus bondoso é com a gente. E o salmista inicia pedindo que essa generosidade desse Deus, a qual ele serve e o qual ele conhece, se estenda sobre a vida dele, se estenda sobre o viver dele. E ele diz assim: "Senhor, para que eu viva e observe a tua lei." O anseio do coração do salmista é que ele tenha e desfrute da generosidade de Deus, para que ele continue servindo ao Senhor, para que ele continue buscando os mandamentos do Senhor, para que ele observe a palavra do Senhor. Nós temos observado a palavra do Senhor, meus irmãos, nesses últimos 4 domingos, meditando especificamente no Salmo 119, e nós temos visto que o autor do Salmo 119 faz questão de frisar que a alegria dele é meditar na palavra do Senhor, que a satisfação do seu coração é ter a palavra do Senhor como aquela que direciona, que dá o caminho para a sua vida, para o seu viver. Nós observamos isso, meus irmãos, e com muita alegria o salmista pede isso ao Senhor: "Senhor, seja generoso para comigo, para com o teu servo, para que eu viva essa generosidade e observe a tua palavra." Como é bom, meus irmãos, a gente observar esse coração generoso do nosso Deus. Esse Deus que é generoso, que divide conosco a bondade dele. Ele escolheu mulheres no início do seu ministério, na caminhada de Jesus. Ele observou que existiam mulheres no seu ministério. No início do mundo, quando ele criou Eva, esse Deus amoroso, generoso, nos deu a vida dessas irmãs. Muitas delas se transformaram em mães. Mães que hoje educam seus filhos, ou que já educaram seus filhos, e hoje desfrutam do gozo do Senhor. Assim como o salmista: "Senhor, seja generoso para comigo, para que eu viva e observe a tua palavra." Nós temos irmãs na nossa igreja que viram a generosidade do Senhor, e agora elas pedem que o Senhor dê a elas a oportunidade de viver e observar a palavra. Meus irmãos, eu fico pensando nesse Deus generoso que colocou mulheres como representantes do auxílio dele para conosco, como nós vemos lá no texto de Gênesis, no capítulo 2, ali a partir do verso de número 20 em diante. Nós observamos que ele, quando cria a mulher, ele faz questão de falar que ela é o auxílio do homem. E o que seria de nós, filhos, se não fosse o auxílio das nossas mães? Com esse coração generoso, preocupada com o bem-estar dos filhos, em saber aonde estão as meias, as cuecas que estão dentro da gaveta, e a gente faz questão de não achar. E ela fala: "Menino, tá aí na gaveta. E se eu for aí achar, quantos de nós já não escutamos essa frase de nossas mães? Mães que com coração generoso, assim como o nosso Deus é generoso, por muitas vezes com uma infância às vezes limitada financeiramente,
abriram mão de luxo para dar um conforto maior aos filhos. Quantas das nossas mães às vezes já abriram mão do alimento para ela, para ceder generosamente para os filhos. Nós observamos isso no coração de Deus, que generosamente entregou Cristo Jesus. E nós observamos também no coração das mães, que generosamente se dão pelos seus filhos. Acordam cedo, dormem tarde, não têm férias. Pelo contrário, trabalham dia após dia. Quantas delas estão agora se descabelando com filhos pequenos, dentro de casa, sem estar na escola, e elas estão ali batalhando firmemente. Mães que se dedicam no cuidado dos filhos, mas que devem observar o que o salmista também fala, que tenham prazer em viver e observar a santa palavra do Senhor. É muito bom a gente observar isso, meus irmãos. Esse Deus bondoso que entregou o Cristo Jesus, que doou o Cristo Jesus num gesto generoso. Ele nos ama, Ele ama as mães, Ele ama os filhos. E o salmista sabia disso. E ele, observando isso, fala: Senhor, que és generoso, seja generoso para com teu servo. Para que Deus nos abençoe e nos guarde com essa generosidade. Eu quero, meus irmãos, observar ainda o verso de número 18. Quando o salmista diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Como é bom a gente ter a oportunidade de ter as vendas tiradas dos nossos olhos, para que a gente contemple a palavra do Senhor. Como é bom a gente observar a palavra do Senhor e ter alegria em estudá-la cada dia mais. Quantas vezes, meus irmãos, nós observamos no nosso dia a dia que a gente se empolga com tantas coisas. Nos empolgamos às vezes nesse tempo de quarentena num jogo ali na mesa com os filhos, numa brincadeira com a família, né? Às vezes nos empolgamos em assistir uma série de TV, nos empolgamos em estudar um assunto que aquece o nosso coração. Que essa mesma alegria, essa mesma empolgação tenha nas nossas vidas, nós venhamos ter para estudar a palavra do Senhor. Senhor, desvende os nossos olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei. E como é bom a gente observar a lei do Senhor. Como é bom a gente observar a palavra do Senhor, que nos enche de alegria, que nos enche de gozo, que faz transbordar o nosso coração. Que seja a alegria do Senhor, a força que nos motiva a estudar a santa palavra dele. E o salmista faz questão de falar isso: Senhor, se por acaso tem vendas nos meus olhos, que tem me atrapalhado a me dedicar à tua palavra, que o Senhor retire para que eu observe e desfrute das maravilhas do Senhor. Que venhamos, meus irmãos, a observar isso. O salmista expressa isso, que ele quer visualizar as maravilhas de Deus. Através do evangelho transformador de Cristo, nós podemos visualizar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Através das maravilhas do Senhor, nós temos os nossos olhos que às vezes estão embaçados, estão encobertos, desvendados, e uma visão clara do evangelho transformador de Cristo, que transforma as nossas vidas e que há de transformar outras vidas. Que bom saber disso. Esse salmo que nos diz isso, que nos mostra isso, nos faz também pensar num paralelo um pouco com o Dia das Mães. Observando no texto original, nós não vemos essa inclinação para que esse salmo seja usado para mães. Mas eu queria observar alguns detalhes que a gente pode descobrir e pode usar e pode criar princípios que são para esse salmista, que é para a minha vida e também para a vida das nossas mulheres que são mães. Nós observamos, meus irmãos, podemos perceber que em muitas ocasiões onde as mães, matriarcas crentes no Senhor Jesus, elas tentam alertar os seus filhos de algumas armadilhas que o mundo lá fora tem.
O salmista diz: Senhor, desvende os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quantas mães estão lutando, já lutaram ou continuam nesse tempo de oração pelos seus filhos, para tentar desvendar os olhos deles, para que eles vejam novamente o brilho de Jesus, para que eles vejam novamente a luz de Cristo que direciona caminhos. E essas mães, essas mulheres estão de joelhos dobrados, dia após dia, buscando pelos seus filhos, para que eles observem as maravilhas do Senhor. Eu posso citar algumas delas que fazem parte do nosso cotidiano, meus irmãos. Mães que têm orado pelos seus filhos, como a irmã Dilu. Mães que têm orado pelos seus filhos, como a irmã Maria, como a irmã Romilda. Mães que já oraram pelos seus filhos, como a irmã Regina, que oram por eles, pedindo que Deus dê o direcionamento do Senhor. Quantas mulheres de Deus dentro da nossa igreja oram pelos seus filhos, pedindo para que Deus desvende os olhos deles. Eu lembro também da irmã Neide, mãe do Lucas, que nos seus cultos que nós fazíamos lá na sua casa, nos cultos nos lares, ela sempre fazia questão de pedir oração pelos filhos. Mulheres que se dedicam na oração, pedindo que Deus desvende, assim como o salmista diz: Senhor, desvende os olhos para que eu possa ver. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de ter a vista desembaçada para que a gente contemple as maravilhas do Senhor. E aí nós entramos, meus irmãos, no Salmo 119, nos versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Senhor, eu sou peregrino na terra, não esconde de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Ao observar isso, meus irmãos, nós lembramos de que nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Como diz o hino dos salmos e hinos, às vezes da harpa cristã, do cantor cristão, e ele dizia um hino antigo assim: sou forasteiro aqui. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é celestial, meus irmãos, e o salmista sabia disso. Senhor, eu sou peregrino nessa terra. Nós somos peregrinos, meus irmãos, nessa terra, e o nosso anseio deve ser de buscar a glória de Deus, porque é para isso que nós devemos nos dedicar, é por isso que devemos nos dedicar, porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele tem uma morada para nós, e uma morada celestial. E nós observamos nesses dois versículos que a nossa alegria e o nosso prazer não deve estar, meu irmão, em ser moradores dessa terra. Não, pelo contrário, porque a nossa alegria não é terrena, a nossa alegria é celestial. E o salmista sabia disso. Senhor, eu sou forasteiro aqui, eu sou de outra terra, eu faço parte de outro mundo. Somos, meus irmãos, ETs. Porque não somos daqui, somos cidadãos do céu. E o salmista sabia disso. Ele expressa isso: Senhor, eu sou peregrino nessa terra. Então, Senhor, não esconda de mim os teus mandamentos, porque os mandamentos de Deus são mandamentos eternos, são mandamentos celestiais. E é nesses mandamentos que nós devemos observar e colocar o nosso coração, colocar as bases das nossas vidas. A alegria do nosso viver deve estar em contemplar os mandamentos de Deus, que são mandamentos eternos. O salmista sabia disso, eu sei disso, você sabe disso, e nós devemos observar a palavra, devemos nos dedicar à palavra. E o versículo 20 diz assim: a alma dele está consumida e deseja incessantemente por esses juízos, por esses detalhes, por essa palavra que muda, que transforma, que modifica as nossas vidas. O salmista sabia disso. Ele tinha anseio pela palavra do Senhor. Nós devemos ansiar pela palavra de Cristo Jesus. Palavra de Deus que muda a minha vida, que muda a sua vida. E que o salmista sabia disso. Ele sabia disso. Ele sabia que o anseio e a alegria dele
não deveria estar em produtos terrenos. Pelo contrário, a alegria dele deveria estar em produtos celestiais. E um desses produtos é a salvação em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. É investir tempo de oração. São armas que nós temos para alcançar a nossa morada celestial. E continuando na explanação dos versos, meus irmãos, observamos os versículos 21 e 22, que diz assim: encrespaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Ele começa, meu irmão, falando o salmista começa falando ao Senhor nessa expressão de louvor, que ele diz o seguinte: o Senhor que tem rejeitado os soberbos e os maldosos, por conta deles não darem o verdadeiro valor à palavra. Pelo contrário, eles se desviaram da santa doutrina. Eles se desviaram da palavra do Senhor. Eles se desviaram, se afastaram do Senhor. E a gente olhando para isso, o salmista faz questão de falar: o Senhor, afasta de mim agora, Senhor, a vergonha, porque eu tenho guardado os teus mandamentos, Senhor. Senhor, tira de mim, Deus, o desprezo deles, porque eu guardo os teus testemunhos. Quantas mães, meus irmãos, têm guardado a palavra do Senhor e têm tentado inculcar na cabeça dos filhos? E quantos desses filhos, de uma atitude rebelde, assim como o salmista descreveu aqui, têm sido maldosos e têm colocado a sua esperança em coisas do mundo? E infelizmente tem frustrado seus próprios corações e os corações de suas mães. Quantas mães que estão nos ouvindo nesse momento já choraram pelos seus filhos porque eles, numa atitude maldosa, se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor. Não deram o valor que elas tantas vezes lutaram e gostariam que eles continuassem lutando. Quantas mães, meus irmãos, quantas mulheres de Deus têm chorado pelos seus filhos porque eles têm se afastado da sã doutrina, têm se afastado dos caminhos. E o salmista aqui fala para nós, meus irmãos, ele fala para nós: Senhor, tira de mim essa vergonha. Quantas mães às vezes se sentem envergonhadas porque os seus filhos não caminham pelo mesmo caminho que elas caminharam e que elas ensinaram eles a caminhar. É difícil, é duro para muitas mães que ainda choram pelos seus filhos, porque eles se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor. E o salmista continua falando para nós: Senhor, tenha misericórdia de mim, seja generoso para comigo, Senhor. Não rejeita o teu servo. Pelo contrário, porque eu tenho guardado a tua palavra. Nós observamos que o testemunho cristão guardado no coração, ele faz a gente refletir um padrão de Jesus. E o padrão de Jesus que o salmista observa, o padrão do Senhor que o salmista observa, é que ele tem guardado a palavra, ele tem guardado os testemunhos. E por isso ele pede ao Senhor para que não deixe que ele seja envergonhado. Quando temos o padrão de Cristo, meus irmãos, nós não somos envergonhados, porque Cristo não é motivo de vergonha para nós. Pelo contrário, é motivo de orgulho, é motivo de alegria saber que somos servos desse Jesus que muda e que transforma as nossas vidas. Continuando, meus irmãos, nós observamos que o salmista, caminhando para os dois últimos versículos, 23 e 24, ele diz assim: assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselhos. O salmista, nesse texto, meus irmãos, fala para nós, nos indica o seguinte: alguns estudiosos, ao analisar esses dois versículos, eles levantam a possibilidade de que o autor desse salmo
faça parte da realeza, faça parte da nobreza de Israel. E isso, quando ele fala a respeito de que se os príncipes se reúnem, é porque ele vivia dentro daquele ambiente nobre. E às vezes nós vivemos, meus irmãos, cercados às vezes de pessoas que têm tramado contra nós, que têm se assentado, como o autor falou, para falar contra ele. Às vezes nós também temos pessoas que têm se levantado para falar contra a gente. Mas a minha palavra para você, meu irmão, é que você tenha a mesma atitude que o salmista teve. Senhor, mas o teu servo, ele tem considerado. Senhor, o teu servo, ele tem considerado os teus decretos. Ele tem guardado os teus decretos. Mesmo que os príncipes, que os homens poderosos falem mal de mim, que as pessoas ao meu redor falem mal de mim, eu tenho considerado a tua palavra, eu tenho guardado os teus decretos. Não importa o que aconteça, não importa o que falem de você, você tem que buscar ao Senhor. Como dizia um cântico antigo, não importa o que vão pensar de você, o que vão falar de você, você tem que querer Deus. Eu quero é Deus nas nossas vidas, que o eterno Senhor seja motivo de alegria, seja motivo de contentamento nas nossas vidas. O salmista faz questão de falar, apesar dos príncipes se reunirem, de se assentarem para falar contra mim, eu tenho conservado os teus decretos, Senhor. E o último versículo que nós observamos, que é o versículo 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, e eles são os meus conselheiros. O verso 24 nos traz uma segurança, meus irmãos. Traz a nossa segurança, que a nossa segurança, a nossa alegria, o nosso prazer é saber que nós servimos ao Senhor e a sua palavra, e os nossos testemunhos têm sido motivo para que a gente continue caminhando, olhando para a cruz de Jesus. Que os testemunhos de Deus a nosso respeito seja o mesmo que ele falou e expressou através daquela mulher para o servo Eliseu: lavai um homem de Deus. Que nós venhamos a ouvir isso também: lavai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que venhamos ter a alegria e o prazer de testemunhar isso na vida de cada um dos meus irmãos. E encerrando a nossa palavra, meus irmãos, nesse versículo 24, eu observo a vida de algumas mães. Quantas mães colocaram no coração dos seus filhos o alicerce, que é a palavra do Senhor. Quantas mães, na infância dos seus filhos, colocaram essa alegria que o salmista fala: Senhor, os teus testemunhos são o meu prazer. Quantas mães se dedicaram a colocar a palavra do Senhor no coração dos filhos, porque elas esperavam a promessa, a verdade que está escrita lá no texto de Provérbios 22:6, meus irmãos. Ensina a criança o caminho que se deve andar, e ainda quando ela for velha, ela não se desviará. É nesse caminho que muitas mães têm colocado a sua esperança. Eu fico pensando no coração da irmã Romilda com o pequeno Samuel. Como seria gratificante para ela ver o pequeno Samuel caminhar na luz da palavra. Ver a irmã Linaí, ver os seus netos serem criados à luz da palavra. Mulheres que se dedicaram ao Senhor. Mulheres que têm se dedicado ao Senhor. Irmã Suelande, que tem buscado ao Senhor e tem levado os seus netos na igreja. Quando tínhamos culto, a alegria de ver os netos dela na igreja. Que bom que o eterno Deus nos dê essa capacidade de ter filhos e netos. Que essas mães tenham a alegria de ter filhos e netos servindo ao Senhor, se dedicando ao Senhor. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o Salmo 119, como eu disse no início, não foi direcionado às mães na sua origem, mas nós podemos observar, meus irmãos, que dá para tirar bons princípios desse salmo com o Dia das Mães, e que Deus nos dê a graça da gente ver o que Deus nos escreveu no texto de Timóteo,
quando ele descreve ali, Paulo escrevendo para Timóteo a respeito de duas mães que foram exemplos, Lóide e Eunice. E eu encerro com esse texto que Paulo escreve a Timóteo: pela recordação que guardo pela tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou no coração da tua avó Lóide e da sua mãe Eunice, estou certo que também habitará em ti. Que nós, filhos, venhamos refletir mães crentes que se dedicaram à palavra e que se dedicam a gente. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de buscar o teu nome, de cultuar a tua santa palavra. Que venhamos ter um coração generoso como o Senhor teve, como as nossas mães têm e tiveram e terão com os seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada mulher que já teve a graça de ser mãe, que o Senhor dê a elas sabedoria, dê a elas a oportunidade de desfrutar desse dia servindo ao Senhor e vendo os seus filhos servirem ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada uma das mães da nossa igreja e nos dê a oportunidade de buscar ao Senhor junto com elas, tá bom? Chamar os meninos novamente. Enquanto eles vêm, eu quero dar 2 avisos. Na quarta-feira, no nosso tempo de culto, nós tivemos algumas sugestões, né, meus irmãos, de leitura de livros. E pensando sobre isso, nós queremos ouvir 2 sugestões. Para não ter briga de Antigo e Velho Testamento, nós vamos ler 3 livros curtinhos, em 15 dias. Nós vamos ler as 2 cartas de Pedro e nós vamos ler o texto de Malaquias. Eu acho que quem sugeriu as 2 cartas de Pedro foi a Silvia e a de Malaquias foi o irmão Chagas. Então, até o dia, hoje são 10, então até o dia 24, dia 24 é um dia muito especial, viu? O dia do meu aniversário de casamento, viu? Então, até dia 24 vocês têm aí 15 dias para ler esses, se eu não me engano, 12 capítulos dos 2 textos de Pedro e também do texto de Malaquias, tá bom? E o segundo aviso: em tempos de pandemia, Deus faz prodígios. E alguns dos meninos se sentiram assim incomodados pelo próprio Deus para a gente criar um novo braço na Manancial. Seria o Ministério de Comunicação. Olha só que joia isso. Então hoje, meus irmãos, se vocês precisarem de algum banner como a gente tem feito, né, e fazia com as mulheres, com os homens, com os jovens, com os casais, né, hoje nós estamos aí juntos aí num trio, né? São 4, né? Mas o quarto sou eu e eu não entendo nada. Então o trio verdadeiro é Johnny, Lucas e Mateus, tá bom? Lucas Suede, do irmão Edilson, tá bom? Então eles têm nos ajudado, tá bom? Então vocês vão perceber que sempre no Gratidão um desses 3 meninos vão estar postando alguma coisa aí. Então, se você tem alguma coisa, algum aviso para dar do seu ministério, diga com eles e nós vamos avisando os irmãos, tá bom? Vamos cantar? Não, vamos cantar não. Vamos ler mais um poema para o Dia das Mães. Mais um poema para vocês, mães. Quando olho para trás e vejo que o tempo passou, agradeço a Deus, a mãe que me presenteou. Com ela, momentos de luta, peleja e sofridão fizeram de mim um verdadeiro cristão. Vejo as mãos de Deus nos momentos sombrios, momentos de calor e frio, ajudando uma pobre mãe a cuidar do seu filho, sem fazer qualquer distinção. Olho para trás e vejo a caminhada longa percorrida, me fazendo lembrar dos pratos quase vazios. No momento do almoço e jantar, só não lembro de lágrimas derramadas desesperadas. Mãe de fé, mãe de luta, mãe coragem, é o exemplo que tenho de minha mãe, vencendo barreiras e ultrapassando limites. Acreditem, essa é minha mãe.
Sei o quanto foi difícil me educar, tendo ainda que cuidar do lar. Responsabilidade de mulher, todos sabem como é. Aprendi uma grande lição, desta mãe de grande coração. A vida tem suas dificuldades, mas quando se é mãe, a força brota como uma nascente, pelo filho que Deus deu como presente. Nós é que somos presenteados com a vida de cada uma das mães da nossa igreja e cada uma das mães que tem nos escutado através dessa live. Vamos cantar em gratidão ao Senhor, louvando o nome de Jesus. Que o nosso prazer seja alegrar o Senhor Jesus com o nosso viver, com a nossa alma, com o nosso coração. Eu quero orar em gratidão ao Senhor por esse tempo, agradecer ao Senhor
E lembrando que quarta-feira nós temos um encontro às 20 horas. Ok? Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de cultuar ao Senhor nesse momento. Obrigado por cada mãe que está nos assistindo agora. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as anime, que o Senhor dê a elas a alegria de contemplar os seus filhos servindo a Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo de meditação na Tua Palavra, pelos cânticos cantados, que o Senhor nos dê a oportunidade de continuar unidos como igreja do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e dê um restante de tarde abençoada pelo nome poderoso de Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Amém.